A Organização Mundial da Saúde passou a tratar o AVC como uma prioridade global de saúde pública, diante do aumento de casos, mortes e sequelas associadas à doença em diferentes países. O AVC segue entre as principais causas de morte e incapacidade no mundo. Para falar sobre o tema, vamos conversar com o professor da Unifesp e chefe também da Neurocirurgia Vascular da Escola Paulista de Medicina, o Feres Haddad Neto. Isso mesmo? Seja bem-vindo, Feres. Bom dia para você. Muito bom dia, é isso mesmo, eu que agradeço o convite e estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada por sua disponibilidade. Já quero começar questionando por que a OMS elevou o AVC ao status de prioridade global. Primeiro, porque o AVC é a segunda maior causa de morte no mundo. Ela perde somente para as doenças do coração, para o infarto do coração. E, além disso, o AVC, ele leva, além da morte, a principal manifestação é a sequela. Essa é a diferença das doenças cerebrais, em especial do AVC, em relação às demais doenças. O que ela leva? Muitas vezes, quando ela não mata, ela pode sequelar o paciente. Quando você sequela o paciente, esse paciente pode sair do mercado de trabalho. Além de sair do mercado de trabalho, ele também leva outro familiar também, tem que sair para cuidar desse paciente. Dependendo da sequela, você leva essa incapacidade, você precisa levar esse paciente para centros de reabilitação de forma diária. Então, isso eleva o custo. A família deixa de receber dinheiro pela ausência do trabalho, mas também você eleva o custo do sistema de saúde público e privado. Então, a sequela do paciente é uma coisa muito frequente no AVC. Quando ele não mata, ele sequela. E o que é o AVC? É um comprometimento, é uma lesão cerebral decorrente de um problema vascular, ou por um entupimento do vaso sanguíneo, que nós chamamos de acidente vascular cerebral isquêmico, que ocorre em 80% a 85% dos pacientes, ou hemorrágico, que ocorre em 15% a 20% dos pacientes, que é o popular derrame, que é um sangramento cerebral. E eu falo para você, qual é a principal causa do AVC? É a hipertensão arterial, que é uma doença muito comum no nosso meio. Então, a hipertensão arterial é a principal causa do AVC. E agora, na época do frio, as pessoas têm naturalmente uma elevação da sua pressão arterial. Por isso, os AVCs eles são mais frequentes nessa época do ano. O AVC nessa época do inverno, eles se manifestam principalmente nessa época. Mas eu também já vou falar uma coisa que é importante, que isso aí, por isso que as pessoas associam o AVC ao idoso, por causa de problemas como pressão arterial, triglicérides, glicemia, substâncias, fatores geralmente relacionados com a idade maior. Mas também está cada vez mais frequente o AVC em jovens. E é isso que nós temos que ressaltar, cada vez mais frequente, porque doenças como aneurisma cerebral, malformações arteriovenosas, estão se manifestando cada vez mais. E doenças cardíacas também, em jovens. Por isso o AVC, antigamente a gente sempre classificava como uma doença mais do idoso, mas agora está aumentando cada vez mais na população mais jovem. E é justamente, que o senhor trouxesse para a gente por que da população mais jovem estar também mais predisposta ao AVC, não só talvez pelos comportamentos, pelo estilo de vida. A gente fala muito também sobre o uso de anabolizantes com algumas relações. Eu quero que o senhor nos explique isso. E se os casos de AVC, somando essas populações, se ele está de uma maneira crescente também aqui no Brasil. Exatamente. Então, quando você fala, por exemplo, em medidas de prevenção do AVC, a principal medida de prevenção é a atividade física. Só que também nos jovens hoje, você tem cada vez mais ação da atividade física em academia. Só que a exposição desses jovens a atividades físicas cada vez mais intensas em academia, por exemplo.
Então, seja pelo corpo, seja pela utilização de substâncias como anabolizantes, o que está acontecendo? Muitas doenças, por exemplo, como os aneurismas cerebrais, eles estão rompendo na academia. Por quê? Na parte aeróbica, o aneurisma é uma doença da artéria, o aneurisma cerebral arterial. Então, o indivíduo ele começa a correr e começa a fazer um treino cada vez mais intenso, começa a deixar a frequência do coração acima de 140 por um tempo. Ele rompe um aneurisma. E aí o indivíduo está na academia, ele entra em coma na academia. Da mesma forma que uma outra doença, você se submete hoje nas academias a pesos cada vez mais intensos, principalmente aquele leg press, por exemplo, que é aquele movimento com a perna. E você aumenta muito a pressão venosa na cabeça. E pessoas que apresentam uma enfermidade chamada malformação arteriovenosa cerebral, que é silenciosa. Em muitos pacientes, na grande maioria até, elas estão se manifestando na academia. Da mesma forma que a utilização de hormônios, eles não afetam apenas o coração, como todos falam, mas o hormônio também, como a testosterona, por exemplo, aumenta a viscosidade do sangue. Ela aumenta a viscosidade do sangue, ela pode predispor a trombose. Não somente a trombose arterial, levando um AVC, que a gente sempre associa ao indivíduo mais idoso, mas também a trombose venosa, e começa a aparecer essas enfermidades. Da mesma forma como você fala, por exemplo, uma jovem, uma moça, que faz uso do anticoncepcional, à base de estrógeno. O anticoncepcional é potencializado pelo fumo, dá trombose venosa e é causa de AVC. Então, o hormônio, a utilização do hormônio, está associado à presença do AVC. E não é simplesmente o AVC por trombose, mas a manifestação de doenças que muitas vezes seriam manifestadas numa fase mais tardia da vida, elas estão se manifestando cada vez mais de forma precoce, decorrente da utilização de hormônios e também de uma exposição de atividades físicas cada vez mais intensas. Então, isso é sempre importante ressaltar. São patologias que não estavam sendo manifestadas há 10, 15, 20 anos atrás e agora estão se tornando cada vez mais frequentes. Da mesma forma que o Covid, como predispunha a trombose venosa cerebral. E essas doenças começaram a se manifestar também depois do Covid pela ação do vírus na trombose venosa cerebral. Excelente a gente só destacar, né? Pela ação do vírus e não porque alguém tomou uma vacina de prevenção Covid. Não. É sempre importante a gente destacar esse tipo de informação. Muito obrigada, viu, doutor, professor também da Unifesp, chefe da Neurocirurgia Vascular da Escola Paulista de Medicina, doutor Féris Haddad Neto. Seja sempre bem-vindo, bom dia. Opa, agora boa tarde para o senhor. Obrigado, eu que agradeço, muito obrigado, estou à disposição. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.